Fala galera ligada no Resenha Esportivo, estamos começando mais um programa nessa segunda-feira, após esse fim de semana agitado no mundo esportivo brasileiro e regional. E hoje eu estou aqui com o Carlos Henrique Petrocilo, esse nome composto lindo, nosso Carlos Petromito. Boa tarde, Carlos, tudo beleza? Bom dia, é uma honra ao lado de vocês. É tipo um Soares com Messi e Neymar aqui. E hoje também nossa grande amiga aqui, Alan de Abreu, que vai contar os bastidores do Corinthians de 78, hein? O Alan prometeu contar no fim do programa hoje. Boa tarde, pessoal. E aí, galera, tudo bem? Bom, prazer estar aqui. Fim de semana muito agitado, né? O Campeonato Paulista aí com uma rodada muito prazerosa para os times, principalmente para o Palmeiras e para o Corinthians, que conseguiu arrancar um empate no fim do jogo aí contra a Ponte Preta. E a gente vai começar mostrando os gols aí desse primeiro clássico do Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, né? 3-0 para o Palmeiras. Esse primeiro gol de cobertura do Dudu, né, Petrocilo? Ó, mais um gol de cobertura do Palmeiras contra o São Paulo, né? Mais um, e o próprio Rogério Ceni elogiou, né? Fez certo, né? O próprio Rogério Ceni falou que um gol desse ele só tem que dar parabéns, né? Não tem mesmo o que falar. E o Denis, esse gol aí ele já errou, mas eu creio que o último gol foi bizonho. É o gol do Yaya Tietê, né? Como você disse mesmo como aqui. Como diz o Zé Roberto, né? Ô, Alan, os Palmeiras tá um time forte, né, pra essa temporada? Forte, cara, mas eu sei onde termina, né? O Palmeiras a gente sabe, né? Palmeiras é Palmeiras. Isso não vai acabar bem, né? Não vai acabar bem. Agora aquele polêmico gol de falta do fim de semana do Luca. Cássio, né? Vamos reconhecer que... Pô, e essa barreira muito bem montada, né? Nada a ver, né? E depois ele quis botar a culpa nos jogadores da barreira, mas a culpa é dele, pô. Essa bola era defensável, totalmente. Cássio, né? Como... Já foi um pouco a fase do Cássio, né? E o Luca comemorou esse gol como se fosse o último, hein? Falou que ia pensar se ia comemorar gol contra o Corinthians, ele que teve uma passagem pelo clube, aproveitou. Ainda bem que foi embora, né? Ainda bem que foi embora, porque não faz falta nenhuma. Mas o Fábio Carrilli lamentou a ausência do Lucas, porque ele foi embora. Não, eu acho que deveria ter ido mesmo. Por isso tá bem de atacante. Tem casinho, quem tem casinho não precisa de Drogba. E agora o jogo do Santos, né, que venceu de 4-1 de virada, aí o time do São Bernardo, poderosíssimo time do São morto, Bernardo. Né? Cachorro morto. Tá aí Bruno Henrique, que vem pedindo, como diz no futebol, né, vem pedindo passagem. Creio que o Dorival quinta-feira tem que colocar o Copete no banco, começar o jogo com o Bruno Henrique, né? Ele já foi bem já quando ele entrou na quinta-feira na Libertadores. E ontem ele mostrou aí oportunista e tal, se bem que é uns gols que... Contra o São Bernardo até essa molecadinha aí joga, né? É fácil. Eu quero ver se quartas de final de Libertadores, se é que vai chegar lá, né? Pessoal, participe aí comentando, curtindo, mandando sua resenha. Vem participar com a gente aqui. Aqui todo mundo quer ouvir a sua opinião, quer ouvir o que você pensa. Compartilhe com a gente a sua ideia. Bron, voltando para o jogo do Palmeiras e do São Paulo, né? 3-0 é um placar que em clássico acaba chamando um pouco atenção, porque ainda mais o São Paulo que vem numa boa toada, né? Tem problemas defensivos, mas mais ou menos, vem apresentando bom futebol, tá irregular, né? O São Paulo tá irregular, tá levando muito gol, né? E é saco de pancada do Palmeiras no Allianz, né? O Palmeiras sempre enfia muito gol. Se não me engano, são 4 jogos, 4 derrotas. Se eu não me engano, E é o terceiro gol de cobertura só em 2, 3 anos, né? O Robinho já havia feito 2, um no Allianz e outro no Morumbi. Contra o Ceni, né? Espetacular aquele gol. Tá ensinando muito bem o Denis, por sinal, né? Parece. Denis que é uma farsa estar num time grande, né? É fraquinho, né? É fraco. O goleiro do Rio Preto, o Andrezão, aqui é 1000 vezes melhor que o Denis. Aquele goleiro do São Paulo que chegou a jogar em alguns jogos, substituindo o Ceni no Florida Cup. O Sidão. O Sidão tá machucado. Só que também o Sidão acho que melhor que o Denis. Não, mas nos jogos também ele não teve aquele mesmo desempenho que ele teve no Botafogo, né? Não teve. O Ceni já tem esse problema aí no gol já, né? O Ceni não vai deixar nenhum goleiro ser melhor que ele no São Paulo, né? Conhecendo o ego do Rogério Ceni, ninguém vai fazer sombra para ele no São Paulo, né? Agora, de clubes à parte, o Rogério Ceni vem mostrando que pode ainda ser um bom treinador daqui pra frente. Eu não acredito. Ele dá para um bom técnico, né? Eu não acredito, não. Eu acho que o Ceni dá para um bom técnico. Eu acredito que a mídia está sendo muito passiva com o Ceni, tá gostando. Eu acho também. Tá com muito flu-flu com o Ceni. Chato. Contra o Mirassol foi pra cima, cresceu, empatou com o São Paulo numa cagada do Ceni, numa substituição. E no clássico também, eu não faria o que o Ceni fez na hora que ele tirou o Jusilei, desprotegeu a zaga, o Palmeiras foi ainda mais pra cima. E vocês acharam que o gol do Dudu foi culpa do Denis ou culpa do Buffarini?
que perdeu a bola ou do Douglas que deu o passe Culpa é na de quem fogueira? colocou o Denis para ser goleiro do São Paulo, né? Então, foi meio bizonho, né? Olha lá o lance novamente. Então, o Douglas tocou pro Bufarini. O Dudu também foi uma baita do mais. Não pode falar palavrão aqui, né? Mas. Pode Sei lá, falar, pô. ele olhou e tentou, né? Tá certo. Não vamos tirar o mérito do Dudu. Disse o Dudu. Mas o Denis falhou, né? Disse o Dudu na entrevista que já vinha observando o comportamento do Denis desde o começo do jogo, ele sempre adiantado. Tanto é que se você for ver no lance, ele pega a bola ali, ele dá um passe, ele já ajeita a bola e chuta. Ele não dá tempo pra nada. Ele foi inteligente, o Dudu, né? É inegável que ele foi esperto. Eu tenho um monte de amigo palmeirense que fica enchendo o saco. Aí vocês vão falar do Palmeiras no resenha? Manda um comentário aí, estamos falando. E manda a cornetada aí. Dudu é nome Ó, o bonito, Henrique né? Fernandes está falando que o Santos é fraco e vai ficar de fora da próxima fase do Paulistão. O Mirassol vai isso ficar vai com a mesmo. vaga. Aliás, todo mundo torcendo pro Mirassol hoje, né? Claro, que é o time da região, é o time que é do coração de corintiano, palmeirense, São Paulino, santista, não sei, mas enfim. Todo mundo torcendo pro Mirassol hoje para tirar o Santos da segunda fase e a gente dá uma... Não tem muito santista pra gente zoar, né? Mas tem um aqui do lado, aqui no Henrique Eminente. Fernandes que tinha que estar preocupado com o Rio Preto dele também, né? E daqui Rio a Preto pouco, do Henrique pouco Fernandes, nós vamos falar do Rio né, Preto. Henrique? Calma. Vamos lá, né? Vamos falar do seu Rio Preto, infelizmente. O Beto Castro está participando aqui também, a Francine, abraço. O Josimar está falando que o mérito do gol foi do Dudu. O Denis se comportou da mesma Sim, maneira concordo. que o Rogério Ceni se comportava na tem arena do razão. Palmeiras. Tem razão. Tem razão, amigo. É verdade. Muito bacana a participação aí do pessoal. Agora a gente vai pro jogo do Corinthians, né? Que conseguiu arrancar um empate fora de casa aí contra a incrível Ponte Preta, que por incrível que pareça tá fazendo uma boa campanha nesse um ano. bom time, né? É Pode um ser bom um time organizadinho, não tem muito brilho, mas o é um Corinthians- time... O Bom, Corinthians que sem o Tite também e sem a arbitragem não é o mesmo, né? Vamos convenhamos. Não, mas o Corinthians que estava sem o Gabriel, né? Nossa. E o zagueiro Pablo Nossa. que foram poupados. sim. Foram Poderoso. poupados. Dois ótimos reforços e jogadores importantes para o esquema do Carrilli. Sim. Aliás, Carrilli certamente vai substituir o Tite quando o Tite se aposentar na seleção, porque tá caminhando, é um bom técnico, ele tem o estilo do Tite, ele melhorou a defesa do time, a defesa do time estava sendo muito vazada no ano passado, ele já consertou esse problema, o Corinthians não tem tomado mais tantos gols. O time tem algumas limitações, eu acho, né? Especialmente do meio campo para o ataque. Mas é um time que está sendo organizado. Tem né? o Romero no ataque. O Romero é esforçado, é um medíocre esforçado, o Romero, né? É fraquinho, esforçadinho, mas é fraquinho. E né? o gol do Corinthians foi marcado pelo Léo Santos, que foi revelado pela base. Léo mais Santos, um fruto mais do um da Terrão base, aí. hein? Terrão tá revelando só jogador. É o terceiro jogador de destaque do Terrão nesse time do Corinthians. E esse aí, ano você pega Léo Jabá, Léo Santos, Maicon. Guilherme Arana, Maicon. Léo Jabá é o artilheiro do Paulistão, né? Léo Príncipe. Léo Jabá que Léo vem Príncipe. detonando todas as zagas pela frente, né? Léo Jabá. Até agora, Léo Jabá. quantos gols o Léo Jabá tá na seleção. Tem parecido com esse ataque do Santos, né? É o novo Renato Augusto, né? O Kaique Sabina que cornetou a gente, falou, cuidado, hein? O meu Santos gosta de calar a boca de O muitos. Bruno Henrique Muito reserva legal. tem mais gols que o Léo Jabá titular. Ah, mas calma, o campeonato tá só começando. Ainda estamos em abril, né? Estamos chegando em abril. Não, mas ó, falando sério, o Santos tem, tem uma missão difícil no Paulistão aí para se classificar, né? Dependendo do resultado de hoje, ainda faltam. Tá 3 pontos atrás do Mirassol, né? Fica 3 pontos atrás. Santos. Tem quantas rodadas ainda? Tem umas. São 4, 5 rodadas, né? Ainda dá tempo, né? Mas a gente torce pro Santos tá com Mirassol. a cabeça na Libertadores, né? Rumo já arrumaram ao o discurso, tetra, né? O Santos rumo ao Internauta, tetra, você percebe tem aí tudo que- para ser o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. Tudo. O Santos que, Realmente a gente acredita que nisso. vai nessa toada muito bem aí. E para finalizar a participação dos grandes aqui, eles voltam ao campo no meio de semana. O Santos recebe o The Strongest, o mais forte. O Palmeiras recebe o Jorge Wilstermann da Olha Bolívia. o São Paulo, o que aconteceu com o São Paulo no Pacaembu há 2 anos atrás na Libertadores, hein? E aí do 1 a São 0 Paulo conseguiu se Strong. classificar, né? Teve aquela luta, né? Aquela batalha, mas acabou perdendo, acabou, né? O Corinthians recebe a Luverdense na Clássico. Arena. E o São Paulo vai Luverdense é da Rio Grande do Venezuela? Norte enfrentar o ABC. Não, Luverdense pro seu conhecimento, é de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. É o grupo Z da Libertadores. Um time rico, importante, tem galgado posições no Campeonato Mato Grosso. Corintianos que estão acompanhando a gente aí, por favor, dá uma força aqui e tal, porque eu tô sentindo a pouca participação do torcedor corintiano, hein? O Pois é, a torcedor massa. santista tá participando, mas a Massa, massa vem. tem que participar também. Os caras trabalhar, pô. Vem. Bom, agora a gente vai falar sobre a Série A2, né?
que a participação do Rio Preto no jogo do fim de semana contra o Barretos. Participação do Rio Preto. No sábado contra o Barretos aqui no Anísio Haddad. Né? Isso. O empate do Rio Preto em 0-0. Petrocilo, o jogo do Rio Preto ficou um pouco deixando a desejar, principalmente para uma equipe que joga em casa e tinha a chance de dar o pontapé inicial para uma arrancada. Barretos, né? Pelo amor de Deus, né? Que time fraco. Time do Barretos. O Rio Preto também é muito apático. A gente não entende, assim, você vê alguns jogadores do Rio Preto que você não entende o porquê dessa campanha. Acredito que não é nenhuma campanha também do que o presidente do Rio Preto, Suélio Ribeiro, fala, inclusive voltou a falar nesse empate que o Rio Preto vai subir, vai brigar para subir. Acredito que o time não é para isso. Mas também perde ponto em uns jogos que não era para perder. Esse jogo contra o Barretos mesmo era para o Rio Preto ter feito os 3 pontos. Tem mais um jogo agora em casa contra o Oeste, que também tem uma campanha irregular, mas não decola. E se o time não decola, fica naquela zona perigosa ali, né? Uma hora dá um azar aí, pega uma sequência negativa, vai passar 1-2 brigando para não cair, né? Que é o que nem o Rio Pretense quer, né? E o Rio Preto está a 5 pontos da zona de classificação. Sim. Entre o G4, que é 4 pontos atrás do Batatais. 4 não, 5. 12 para 19 são 5. Batatais, a matemática não foi forte. Salário atrasado, jogadores presos no hotel, porque o clube não pagou o hotel. Histórias da Série B. Fazendo uma campanha melhor que o Rio Preto. Inclusive o Rio Preto perdeu do Batatais de 1-0 com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Pois é, então foi a situação esse jogo que custou causou a demissão do técnico Luciano Dias. E né? Só 2 pontos à frente da zona da Degola, que é liderada pela Portuguesa com 10 pontos. Então a situação do Rio Preto ainda está um pouco complicada na competição. Faltam muitos jogos ainda, faltam 8, 9 jogos, ainda dá tempo. Não é uma matonense, mas é a Portuguesa, né? A sua matonense, né? Foi roubada no fim de semana. Alan, quer comentar sobre o Rio Preto? Não, eu estava pensando, vocês estavam falando, né? Eu estava pensando, é muito triste a sina do torcedor aqui em Rio Preto, né? Porque não sobrou nada para se torcer aqui, né? O América não é mais nada, o Rio Preto nunca foi nada. Né? Não tem história, nunca disputou um ano só a primeira divisão do Campeonato Paulista em 100 e poucos anos de existência. Na minha concepção, isso não é nada, né? Então, assim, sobra nada, sobra quase nada, né? A gente tem que torcer pro Mirassol, né? Fica torcendo pro Novo Horizontino, times que são da região, mas não são daqui de Rio Preto, né? Rio Preto já teve uma história maior que o América, né? Mas o Rio Preto hoje ele é um clube organizado, organizado, mas né? Não sai do lugar, provavelmente não vai subir. E o Suélio deu uma entrevista no intervalo do jogo para a Rede Vida sensacional, falando que a gente vai subir. Sim. E a gente vai ver o Rio Preto ganhando de 1-0 do Corinthians aqui ano que vem. Que é o ano, que é em alusão ao centenário do clube, né? É um sonho bairrista, né? Enfim. Ô Petro, a Bill mandou uma mensagem aqui perguntando quando que você vai assumir em público que você morre de dor de cotovelo pelo Mirassol estar na primeira divisão. E aí, tem dor de cotovelo ou não? Jamais, jamais. Eu não torço para nenhum clube aqui da nossa cidade, mais ou menos por tal clube. Eu torço para nossa população, para nossa região, até mesmo para nós como jornalista, ter clubes aí em primeira divisão, porque ficar numa Série A3, você é de Matão, você sabe como complicado é horrível, demais, né? Complicado demais. Série A3, até mesmo uma Série A2, né? Esse jogo mesmo do Rio Preto, sábado, olha, é o tipo de jogo que... É triste, né? É triste. A Patrícia Mingorância aqui mandou mensagem falando que é de Rio Preto, que tem um filho na base do Santos. Muito legal, Patrícia, parabéns, que ele trilhe os sucessos aí da equipe do futebol profissional. Né? É a fábrica de talentos, né? É onde nasce o futebol mundial, né? O Guilherme mandou um vai Corinthians, ali, Guilherme, meu amigo aqui acompanhando a gente. Continue mandando sua mensagem aí, vai mandando. O Guilherme tá bloqueado. Mandem sua corneta aí também. Bom, outro time que veio jogar na Série A2 foi o Votuporanguense, que perdeu em casa pro Guarani, né, Marcão? A gente tem o lance aí. O Votuporanguense que chegou a perder um pênalti. Nossa, já na segunda etapa. Veja o lance de pênalti aí. Veja o lance de perto, o Alan. Olha, fala pra gente se foi pênalti ou não. Vamos lá. Isso é assunto pra Alan Pereira de Souza. Nosso comentarista de arbitragem aí, aqui. Alan, olha lá. Ó, cara, não! Diz que é o mesmo juiz do Barcelona, é hein? um golpe é Bruce Lee total isso, hein? Pênalti pra Votuporanguense. Que ridículo, cara. Que show de horrores, né? Isso aí me lembra, sabe o que, Marcão? Algum jogo Rock Go. Rock Go, lembra? Totalmente excelente. Rock Go, totalmente excelente, lá no Reinaldão.
Mas aí o cara... Aí a Votuporanguense perdeu, ainda bem que perdeu, né? Foi justiça, Pênalti porque, pelo amor roubado de não Deus, entra, né? né? Justiça. Se analisar um dos 88 milhões de pênaltis a favor do Corinthians, vai ter um mais bizarro que esse na história. Votuporanguense que tem um futuro aí muito complicado na Série 3, uma missão... Mas, olha, vamos combinar, a Votuporanguense está no máximo que ela consegue estar, né? Porque não dá para imaginar a Votuporanguense na primeira divisão. A torcida de Votuporanga, ela tem até mais entusiasmo que a torcida de... A Votuporanguense, deixa eu tirar uma dúvida. Por torcida, a torcida de Votuporanga merece uma A2, a torcida do Rio Preto não está merecendo também. Não tem, o time não tem história. A Votuporanguense já disputou alguma vez a primeira divisão de Paulista? Vocês que são mais entendidos do que eu nesse assunto. Eu não lembro, hein? Eu acho que não. Me corrijam aí os internautas que foram de Votuporanga, mas eu acho que não. O Votuporanguense não dá, né? É igual o FFC, não dá. O FFC já disputou já. Né? Ai, não dá. Deixa esses times aí, é A2 mesmo. O Eric Tivita mandou um vai matonense aqui. O Antônio Badim comentou que se o Rio Preto não cair já tá bom demais. E a Bill tá perguntando para você, Alan, se a derrota do São Paulo pro Palmeiras no fim de semana tira um pouco da empolgação com o Rogério Ceni. Se dá uma quebrada na expectativa que estava sobre Ainda o time. bem, né? Ainda bem que ele murcha um pouco aquele ego inflado do Rogério Ceni, Não, né? imagino, não tem. Aquela arrogância, né? Aquela empáfia do Rogério Ceni, que é insuportável, né? É só o São Paulino que tolera aquilo lá, né? Então, acho que foi bom, sim. Foi bom para dar uma aquietada no Rogério. Mostrar que ele não é tudo isso, né? O Rogério deu sorte de fazer uns golzinhos de falta, frangou demais na carreira dele. Que já é saudado pela mídia golpista como o Rogério Guardiola, né? Não, né? Não dá, né? Não dá. Frangou muito o Rogério. Se ele fez 100 gols, ele teve 1000 frangos na carreira dele, eu tenho certeza. Ó, o Henrique Fernandes comentou aqui que a gente tem que ter respeito com o Rio Preto, que é o que a gente tem, e muito respeito que é um pelo time Rio que Preto. tem estádio próprio, não tem dívidas e tem um patrimônio invejável. Diferente dos demais times da região, incluindo o de outra cidade, o Mirassol, que joga no estádio municipal. Futebol é paixão, é amor ao time, mais respeito pelo time, é história dos torcedores do Jacaré. O Henrique, ele tem certa razão. O Rio Preto, ele é um clube hoje organizado administrativamente. Dentro de campo, tá na Série 2. Permanecendo na Série 2 esse ano, tá bom. O Rio Preto merece, vamos brigar para subir. O Rio Preto merece uma A2 mesmo. Não adianta atropelar. O Marcelo está em São Paulo aqui, mandou um abraço pra gente acompanhando também. E só para frisar a questão do Rio Preto, é que assim, a própria torcida do Rio Preto acaba não indo ao estádio, né? O que acontece? Não, o Rio Preto não tem nem torcida, na verdade, né? Assim, porque... tanto que não tem nem rivalidade aqui, né? Não tem rivalidade, nunca teve rivalidade de América e Rio Preto aqui, diferente de Ribeirão, por exemplo. Não sei como é que era Araquara e Matão lá, deve ter um pouco de rivalidade. Tem um pouco. Só se for na briga de cano, Campinas, né? aqui nunca teve. Só na briga de usina, né? Quem tem mais... Se for na laranja. Não, nunca teve rivalidade entre as torcidas. Foi nos anos anteriores, né, Lão? O América ficava então, e o Rio Preto nunca foi nada. Então... E agora o Rio Preto reinando absoluto aqui na cidade, mesmo assim a torcida... ainda não empolga, né? Não empolga a torcida. O pessoal tá perguntando aqui onde tá o Osair. Parece que ele tá devendo pro rapaz do queijo, né? Pro mineiro do queijo. E ele não veio. Foi embora pela porta do fundo. Ele saiu correndo hoje que ele tá devendo pro mineiro do queijo. É brincadeira, pessoal. Né? O Osair tá de folga hoje. Tá merecida folga. A Brian também mandando um abraço aqui, falando que o Mirassol é orgulho da região. O Baf perguntando do time de Urupês. E aí? Então, cara, mas o meu time... Não, minha cidade, eu sou de Urupês com orgulho. Meu time tem o Caju Esporte Clube. Nossa, grande Caju. Disputa o campeonato municipal de futebol. Camufu. Campeonato municipal de futebol. Tenho orgulho do Caju, mas ele tá onde ele tem que estar também. Não fico babando ovo pelo Caju, não. Quem que é o goleiro do Caju? Não lembro. Bom, e agora a gente vai para a Série A3, que também tem participações dos times da região aí. O Olímpia, que venceu fora de casa. Só um detalhe do Votuporanguense, desculpa. Ele tem um jogo agora difícil fora de casa e aí ele pode terminar na zona do rebaixamento. E na Série A3 o Olímpia venceu fora de casa o poderoso time da Matonense por 2-0. O primeiro gol de pênalti do Naldinho, que foi artilheiro da Série A3. Cara, a gente não tem as imagens aí, mas vamos comentar. Zebra. Foi uma zebra. O Olímpia jogou muito bem fora de casa. O Olímpia é uma fez o gol e fechou. O Olímpia tem 3 Libertadores. Tem um Mundial de Clubes, né? É um clube alvinegro. Jogou São Paulo no Paulista e ganhou. Defensor del Chaco, né? É um time muito tradicional. Então, normal, Matonense perder é esperado.
O Caio e a Jéssica aqui também comentou com boa administração daria para o Rio Preto subir. O problema é que não investem o necessário na questão e a questão da torcida em relação ao time. Eles poderiam... É que se o time encantar, todos vão para o estádio. E o Rio Preto poderia também fazer mais aquele trabalho de campo, né? Ir nas escolinhas de futebol, dar ingresso para criança. O pai vai acabar levando esses meninos no jogo. O Rio Preto poderia fazer algumas jogadas de marketing, algum trabalho nesse sentido, porque é a única opção de futebol que a gente tem aqui hoje na cidade de Rio Preto. Né? E é um programa muito gostoso, cara. Ir no Rio Preto é legal, dar uma volta no shopping, mesmo. Ver a galera, o tio da pipoca. O tio da pipoca. Aquele sol de rachar na cabeça, né? Você, o que você fez sábado à noite? Aquelas cornetas, o pessoal cornetando, né? O Guilherme Baff, tem um amigo aqui, o Guilherme Baff, é o corneta mor do Rio Preto, né? E pula no alambrado, um cara fica louco. O Guilherme Baff lembra o Ronaldo, né? Na mão, o cara torcer com o tercinho na mão pelo Rio Preto. Você vê que devoção. O cara, eu admiro o Guilherme Baff por isso. Não só torcendo quando faz foto, ele fica com a mão direita na câmera e outra no terço. E eu vou falar que eu já vi o Baff abraçar muito torcedor quando saiu o gol do Rio Preto, como se fosse final de Copa do campeonato. Mundo. Né? É isso aí, Baff. Pessoal participando aqui, o Gabriel Vital, Vinícius Contessoto, Domingos da Silva. Pergunta pro Marco Aurélio o que aconteceu com o time dele, o São Paulo. E aí, Marco? Ih, caraca, Dominguinho da Silva aqui, lá do Castelinho. Viu que ele é corintiano, ele não pode falar nada, rapaz. O time dele também não ganhou da Ponte, mas sabe, a gente já tá acostumando a tomar um couro do Palmeiras, já tá. E ó, só voltando a falar do Olímpia, com essa vitória o Olímpia assumiu a liderança da Série A3. É um forte time a subir. É um forte time a Tóquio, hein, Olímpia? Assim como o Catanduvense, né? É um forte time a cair, seguir o caminho do América, quarta divisão, né? Ainda vou ver o Rio Pretinho em Tóquio, disputando Rio Preto e Real Madrid. Quem sabe, né? Quem sabe. A Catanduvense perdeu pro Grêmio Osasco por 3-1, jogando fora de casa. E o Monte Azul venceu por 2-0 a Inter de Limeira, que até então era líder do campeonato e foi passada pelo Olímpia. A Olímpia e o Monte Azul estão representando bem os times na Série A3 da região, né? Só a Catanduvense, que está com dificuldades aí, tem grandes chances de cair para a quarta divisão. Mas o Olímpia é um forte candidato ao acesso. O Monte Azul em 7º lugar, né? Ele está brigando ali pelo G8. O Olímpia, assim, vem uma campanha desde a primeira rodada, né? Liderava com o técnico Betão. O técnico Betão saiu, manteve, né? A mesma sequência positiva. É um time que desponta aí sim, brigando por esse acesso. Agora a próxima rodada, quarta-feira, já vai ser no meio de semana. O Monte Azul vai enfrentar a Catanduvense e o Olímpia vai enfrentar o Comercial. As duas equipes vão jogar fora de casa, né? Catanduvense provavelmente vai jogar aqui no Rio Preto de novo. Claro. E o Comercial que está na metade da tabela da Série A3 e o Olímpia vai visitar Ribeirão Preto no meio de semana. Dois clássicos, hein? Regionais. A terra vai girar mais lentamente. Bom, e agora a gente vai falar do futebol feminino, já que o time do Rio Preto começou a disputar o campeonato, né? Olha aí, meninas do Rio Preto vencem a Ferroviária na estreia do Brasileirão por 3-0. Né? É uma pena. 2 gols da Darlene, que joga muita bola. A gente acompanhou no passado, tive a chance de acompanhar o futebol feminino no jogo contra o Santos. Elas tiveram a chance de você ter acompanhado, né? A Darlene joga muito, a Annalise também, zagueira. Nosso Galvão Bueno do Pântano. E o time feminino do Rio Preto sempre entra favorito. Como que o Galvão Bueno escreveria isso? Já coração, joga no Toque Me Boi, Toque Me Boi, né? Você é uma farsa. Vai pra lá que eu vou pra cá. E o time feminino do Rio Preto é realmente sempre uma equipe muito forte. Vocês param de rir aqui no resenha aqui. E vamos falar do time feminino do Rio Preto. E aí, Alan? O que você comenta desse time feminino aí? Cara, é o seguinte... o Rio Preto tem tradição no futebol feminino, né? Tem títulos, Campeonato Brasileiro, Libertadores, né? Me corrija se eu estou enganado. Libertadores ganhou, né? Não, Libertadores não, né? Paulista e brasileiro, né? Foi uma sacanagem. Foram campeãs brasileiras, mas a CBF dá um jeito tão grande de jogar esse time do Rio Preto para escanteio de todas as formas. Até porque o Flamengo é um dos times mais fortes também, né? Não, mas foi no ano que foi campeão. No ano em que o time foi mas olha, infelizmente não tem mídia, né? O futebol feminino não tem mídia no Brasil. Não tem força na CBF. Não tem. A CBF fez, no site da CBF fez um especial do futebol feminino. Rio Preto, campeã e atual vice-campeã. É só mais um ali no meio. Olha, nas Olimpíadas eu assisti futebol feminino, de modo geral, é chato. Futebol feminino, não gosto não. O que você gosta? Não, acho chato. Do que você gosta? Não. Além do Urupês, do time do Urupês.
Bom, eu sou corintiano. Eu só torço pro Corinthians. Ô, pessoal, deixa eu perguntar pra vocês aqui o seguinte: se o time do Rio Preto feminino entrasse em campo, houvesse uma política aí de mudança de tabela antes dos jogos do time masculino, vocês acham que era uma maneira bacana de incentivar o futebol feminino na cidade ou não? Como uma preliminar, né? Isso, Como antigamente, né? os aspirantes, né? Nos anos 90 tinha o campeonato de aspirantes. Eu não sei se o torcedor vai pra ficar 4 horas lá vendo um jogo de futebol. Tem esse problema, né? Eu não sei também. Ó, o pessoal tá comentando aqui, perguntando se tem chance do Ganso voltar pro São Paulo. Tomara, né? O São Paulo merece o Ganso. E o Ganso merece o São Paulo. Então, o Ganso que começou bem Ingrato, no Sevilha, né? Ele teve umas 3, 4 partidas boas no Sevilha, mas depois Acabou, já caiu né? no esquecimento, o São Paulo já... O Ganso já falta cortou. vontade pra ela. É mal de pato, né? Eu digo, né? O Ganso pra mim é mal de excelente jogador, mas as lesões mal de pato, falta vontade pro Ganso, assim como outros jogadores de técnica, né? Que eu já vi desde os anos 90 aí. Falta vontade, o jogador não tem vontade, não sei o que acontece com o Ganso. E a gente não pode deixar de falar aqui do pênalti que o Pato perdeu no fim de semana jogando pelo campeonato chinês. Nossa. Todo mundo acompanhou domingo de manhã, pelo Band Esportes. Eu tenho certeza que estava todo mundo lá ligado. Chinês né? O audiência. quando o Xinjiang que jogou, né? O Pato perdeu um pênalti contra o time do Tevez. É ridículo, e rolou o Pato, uma imagem né? na internet aí de um chinês conversando com o Pato depois da perda do pênalti, que foi incrível, né? Um chinês consolando o Pato. Olha a fase que tá o atacante Pato, né? O Pato merece mesmo. Será uma lá Berlusconi? Aí eu acho que o Pato ainda vai terminar no Rio Preto, hein? Não sei não se o Zé Eduardo lá traz o Pato. Não, o Pato não tem perfil. Não tem futebol pro Rio Preto. Não, Petro, não é o jogador que rala a bunda. O Baf perguntou pra você aqui se você acha que o Rogério Senna Ceni deveria voltar pro gol do São Paulo. Melhor no gol, melhor treinando, volta ou não? O que você... Eu acho que o Rogério... Desculpa. Pode. Claro. Eu acho que o Rogério Ceni devia voltar pra Sinop. Vai lá, cuida da plantação de soja, não enche mais o saco. A gente tá cansado de Rogério Ceni, né? Rogério Ceni 20 e poucos anos de Rogério Ceni. Volta pra Sinop, Rogério Ceni. Voltou muito pouco pra Sinop, nunca reconheceu a terra. E agora a gente vai falar sobre luta, né? Já que no fim de semana, 2 lutadores rio-pretenses, aí o Natan Batista... do Sandro Cleciano, além do Sandro E o Fábio Gigante venceram Natan suas Batista. lutas aí no Noxe Combate. O Petrocilo tem uma história de bastidor aqui pra contar. Só um comentário, Petrocilo. Quem encara a molecada do Sandro Cleciano, cara, vence qualquer luta. Meu. Os manos lá do Sandro Cleciano, imagina, o cara teve um treinamento intensivo desde que ele nasceu. O nome do Alain é Polêmica Esporte Clube, hein? São Diocleciano, a terra do Esquerdinha, né? Um dos líderes do PCC, a terra do Lésio Júnior. Pois é. Um mito dos traços, né? E a terra do nosso Marco Aurélio aí, o gênio... A minha também. Não, você é de Matão. Ô, Petro, o que você fala dessa luta aí, que você ia contar os bastidores? Luta, não, eu não sei de onde você tirou isso, mas essa luta, ele ganhou com uma joelhada, né? Até na Edson Barbosa, o brasileiro também tinha dado uma joelhada semelhante no UFC na noite anterior. Há 2 anos, esse menino aí, o Natan, ele ganhou uma luta aqui também no Predador com um chute giratório. E ele treina na Tim Nogueira, dos irmãos Minotauro e Minotouro. Aí o Minotauro, eu entrevistei o Minotauro na época, a gente fez uma matéria, o Minotauro até colocava fé nele, ia convidar ele para treinar no Rio de Janeiro, pensando já em tentar encaixar esse menino aí no UFC. Mas passou esses 2 anos, ele não teve uma sequência, assim, um estouro, né, como se diz, mas ele ganhou uma luta importante contra um adversário do Corinthians. É um menino talentoso. Na ocasião da entrevista, o Minotauro falou que ele é muito versátil, ele luta muito bem, além desses golpes, joelhada, chute giratório, ele também, segundo o Minotauro, tem uma luta muito boa no chão, né? É um menino aí que a gente tem esperança de sair do São Diocleciano, né? A Zona Leste de Rio Preto, eu para o mundo, né? Eu acho muito legal essa coisa da variedade de esportes em Rio Preto, né? Porque você fica só na maioria das cidades é só futebol, futsal e vôlei. Sim, aí aqui em Rio Preto a gente ampliando essa gama, né, Alan? Com certeza, importante. Eu ia comentar até do Vitor Belfort também, que foi surrado, né? O Vitor precisa parar, né? Tá na hora de aposentar já. Tem mais uma luta só, segundo ele falou após a luta, tem mais uma luta. Ele vai parar, né? Ele falou mesmo que vai parar. Olá, vai parar, né? Tem uma pergunta do Eric pra você aqui, ó. Joana, né? Da Joana Prado, né? Da Joana Prado. Ó, Alan, o time brasileiro... Que não precisa de muitos cuidados, né? Não Mas precisa. tá bom. Não. Só vai dar uma retocada aqui. O time brasileiro de Padres venceu por 2-0 a Bélgica na Copa do Mundo de Padres. E aí, o Brasil tem chance de título ou não? Total.
Total. Tem chance. Cara, é a batina, é a pátria de chuteiras, a batina de chuteiras. Os padres têm acho que inclusive o Fábio de Mello, acho que joga nesse time. No gol é o Marcelo, o padre Marcelo Rossi. É um timaço, né? É um time, porra, um timaço, cara. Esse time é tudo a ver. E a Bélgica tem uma decência muito grave na lateral esquerda, que é um padre nanico, que joga aí, ele é meio manco, então não joga nada. É lá que o Brasil tem que avançar. Tem que avançar lá com o padre Donizete, que é um ponta direita importante. Donizete neles, amigo. Donizete neles! Tá aí, Eric. E o Brasil é favoritíssimo, O Alan Eric. contou o caminho do gol, hein? Favoritíssimo. Contou o caminho do gol. É isso aí. E agora a gente vai ver alguns memes que rolaram na internet aí com relação ao jogo do São Paulo e Palmeiras, né? Pra encerrar, a gente já passou do tempo aqui, né? Olha aí, Palmeiras já foi. Olha aí o Denis apanhando, né? Marcas de... fraquinha essa, né? O Denis assumindo a Fraquinha. culpa no gol, né? Tá olhando o que, fera? Quer levar um Não, gol? Olha aí o mito. Essa é muito Não. boa, né? Cara, o que Bruno é esse Henrique, cabelo? goleador, né? O que é esse cabelo? Volta lá, Marcão. Denaço. Volta lá, Marcão. Denácio, Denácio. Denis Ah, Esse goleiro... Denácio. Esse Puta. goleiro é bom. Bate no peito e grita: 1, 2, 3. O São Paulo é meu freguês. Freguesaço chata, do Palmeiras, já valeu. passou. Tá igual a propaganda do Posto Ipiranga, essa daí também. Tá chata. Né? Feliz Ei, olha lá. Páscoa e tal, né? Rogério Ceni já dando Páscoa, tomou um chocolate aí, né? Palmeiras venceu São Paulo de novo. Cadê a novidade? Olha aí o Marcão, né? Chata. Marcão tá gordo, hein? Tá inchado, hein? Olha o que a cachaça não faz pro ser humano. Cachaça e fusca, né? E ainda dizem que o Denis não é um sucessor à altura do Rogério. Mesma altura, né? Ah, Tomou que legal, 2 né? gols. Que cretinice isso daí na internet, né? O bom que o Marca é São Paulino, né? O mais legal é isso, cara. É masoquismo total, Por isso que né? ele pegou esses piores aí pra ele. Ei, que vergonhoso, Denis. Aprendi com o mestre, né? Chata. Na vida tem Duas certezas. Um é a morte, a outra que vai ter gol de cobertura contra o São Paulo. Se você procurar na internet, vocês vão encontrar gols de cobertura dos anos 90, de 2002, de 2005. Tem gol, um monte de gol de cobertura. O Dudu que tá jogando muita bola pelo Palmeiras, né? Ninguém tá com tempo pra isso, né? Quem aceita cobertura. Deu certo, Robinho. Eu falei que os trouxas iam cair nessa de novo, né? O Robinho que tinha feito 2 gols já, né? De cobertura pelo Palmeiras. Tá no Cruzeiro, né, o Robinho, Isso, agora, já né? mudou de time, já. Aí Bom, fez de Marcão, novo, né? Beleza. valeu. E agora a gente vai encerrando aqui. Obrigado pela participação, pela Obrigado aí, companhia. pessoal. Ninguém xingou, nada. Como que ninguém chegou? Não sei como, mas faz parte. A gente tá aqui para aprender, É todo isso mundo aí. compartilhar. Continuem participando. A gente volta na quinta-feira novamente, às 4 da tarde. Vamos ver se o Ozer vai vir, né, Alan? É isso aí. Espero que ele venha. Valeu pela Pode companhia. Valeu. vir, pagamos Obrigado, o mineiro pessoal. do queijo. Vou pôr no meu currículo essa convivência com você aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.